Olá, eu sou Miguel Andrade, seja bem-vindo a mais esse Dolce Video. E hoje nós iremos dar uma olhada em alguns números dos Thundercats lá dos anos 80. Os Thundercats tiveram alguns reboots, né? E a Panini também lançou alguns nos anos 2000, mas nós iremos falar da primeira versão que surgiu nas bancas, né? A partir de maio de 1986, pela editora Abril, que até então era a senhora toda poderosa dos quadrinhos no Brasil. A gente já fez um vídeo aqui, né, no canal com esse número 1. Ela é da minha coleção particular, assim, desde que eu era realmente uma criancinha, né? Eu guardava meus gibis, né? E eu costumava comprar, já falei isso aqui algumas vezes, sempre tinha o número 1, eu comprava, eu era curioso pra ver, né? Tinha aquelas que eu comprava de qualquer jeito, né? Que era a Turma da Mônica. E essas número 1 que iam surgindo, eu sempre dava uma olhadinha para ver se eu ia gostar. No caso dos Thundercats, como eu amava o desenho, eu tentei ir mais a fundo. Bom, eu guardei pelo Nomute, né? Eu tinha outros números, mas hoje em dia na minha coleção, gente, eu tô com a idade que eu tenho, né? Muita água rolou, né? Não sei como eu tenho apenas esses hoje em dia. Então, um dia quem sabe, e é algo difícil da gente achar em bazares e sebos, que são esses quadrinhos antigos, né? E quando a gente acha online, eles custam caríssimo, né? Quer dizer, caríssimo, mas não custam uma fortuna, apenas não são para o nosso bolso, ok? E como eu estava dizendo, né, eu amava os Thundercats, então fez com que eu tentasse colecionar. Porém, os Thundercats em quadrinhos, eles faziam parte dessa Star Comics, quadrinhos Star, que nada mais é do que um selo da Marvel. Gente, a Marvel é dona dos super-heróis, a famosa editora americana dos super-heróis. Eles tinham esses quadrinhos Star para lançar esses personagens da TV, não é? Ursinhos Carinhosos, Thundercats, Misty, que a gente já mostrou aqui, que era uma revista para meninas. O que mais? He-Man, né, depois. Então eles criaram esse selo e para poder refazer, né, para poder publicar esses quadrinhos de muito sucesso. Bom, essa capa aqui, né, é a brasileira da editora Abril, mas ela é bem parecida com a americana, né, embora seja de formatão lá, né. É importante dizer que eu já comentei aqui também, né, que como a gente aderiu ao formatinho, né, que é esse tamanho menorzinho, né, desde sempre, desde muitos anos, né, faz com que esses quadrinhos americanos traduzidos, eles têm essa imagem muito suja, né, parece, porque as páginas são maiores nos Estados Unidos e eles traduzem e dá essa encolhida no Brasil, né, então dá esse aspecto mais poluído, né. Criança alfabetizada com a Turma da Mônica, nunca simpatizei muito não com esse estilo de quadrinhos, tá? Essas cores, olha como difere. Enquanto o desenho era leve, e essa era uma das graças, né, do desenho, parecia um anime, para quem era apaixonado pela cultura japonesa nessa época, não havia nada na TV, né? Então tinha os Thundercats com essa cara leve, né, colorida, e olha como era escuro, né? O número 1 é exatamente o episódio Êxodos, né? Aquele sobre a fuga dos nossos amigos de Tandera, né? E dá uma zica, né? Eles são atacados e toda a população morre, né? E fica apenas a nave com o Jaga e a família principal, né? O Lion ainda é uma criancinha, né? Mas ele dorme. É o primeiro episódio. Aliás, gente, todos os episódios eles estão disponíveis na HBO Max, ou simplesmente Max, né? Como se chama hoje em dia. Tá lá. Dubladinho, bonitinho, uma delícia. Eu tentei assistir eles, aliás, às vezes eu tento, quando não tenho mais nada pra ver, né? Assistir em ordem cronológica, com calma, né? Porque essa coisa de assim, ordem cronológica, gente, é uma moda recente, viu? Série e principalmente desenho, né? A gente assistia um começo, meio e fim cada episódio. Dificilmente era como novela, né? Dificilmente tinha sequência. Bom, aqui tem uma propaganda da própria editora Abril, né? Sobre o Pelezinho especial Copa de 86. Gente, foi tão legal a Copa de 86. Principalmente porque tinha as figurinhas do chiclete ping-pong com os jogadores que a gente brincava de bafo no intervalo.
Bom, e aqui, ó, como eu disse, a própria historinha. E meu sobrinho, que é criança, né? Ele fala que ainda existe bafo, mas eles chamam de virar figurinha. Mas a gente fazia não com essas figurinhas boas, a gente fazia com figurinha de chiclete mesmo, que elas eram moles e não tinham cola, era fáceis de virar. Bom, então é o mesmo episódio. Uma coisa a se perceber é que tem essa lógica do Superman, né, do planeta natal que vai explodir, né, também não deixa de ser a mesma lógica do Orfeu, é teimoso, não é? Mas, outra coisa curiosa que eu acho nos Thundercats é que lembra também, ao mesmo tempo, o Planeta dos Macacos, não é? A gente não pode esquecer que se esse gibi é de 85, o desenho é de... Se esse gibi é de 86, o desenho é de 85, né? Então ainda pegou aquela super febre gerada pelo filme de 69, né? Que se estendeu durante todos os anos 70, né? E começa do mesmo jeito, com a nave parando num planeta desconhecido, né? Dá algum problema, né? E alguém cresce e os outros acabam morrendo nas cápsulas do tempo, pela idade avançada. Então isso é muito curioso, né? Que além de gatos, eles têm esse pezinho na cultura pop, né? No planeta dos macacos também, não é? Mas são gatos. E isso é muito legal. Se você der uma olhada a fundo nos principais hits da época, quer dizer, acho que até hoje na cultura pop uma coisa se alimenta da outra, né? É muito interessante isso. Bom, e segue os mesmos passos, né? Até ir parar no Munra, né? Os mesmos passos do episódio, né? Olha, esse desenho é bem famoso, hein? Virou até... Ou seja, eles, por mais que tenham esse estilo diferente, eles seguiram olhando os episódios, né? Não foi tão livre assim, não. E eu colori... Bom, um monte de calhau, né? Ou seja, propagandas da própria editora Abril para encher linguiça, né? Mas, e isso era uma febre tão grande, a capinha também que indo pro Beleléu. Seria uma febre tão grande, né? Que logo a gente vai ver nos outros números, as coisas, tem um monte de propagandas próprias, né? Dos Thundercats. Olha, 22 de maio de 86, é o número 1, propaganda do Esquadrão Classe A, que era um tipo de álbum de figurinha. Cromos, né, que a Abril lançou, que era meio estranho. Você comprava o álbum e já veio com todas as figurinhas. Você só tinha que abrir e colar, não tinha muita graça. Cheguei a ter algumas. Esse do Esquadrão Classe A, gente, o Esquadrão Classe A era uma série que passava no SBT, na TVS, então não era pra todo mundo, né? Não fez aquele sucesso como se fosse algo da Globo, por exemplo, né? Na cidade onde eu morava, em 86, nem existia, né? Eu conheci o Esquadrão Classe A das propagandas das revistas. Bom, e por último, esse merchan dos biscoitos São Luís, né? Com figurinhas dos Flintstones, né? E a Show ganhou alguns brindes, como esse João Bobo, né? Do Fred Flintstones, e essa lousa mágica. Isso aqui é muito legal, né? Isso aqui aparece até no Toy Story. Você desenha rodando isso, né? Bom, então... eu não tenho mais. Aqui a gente pode dar um salto para o número 7, de volta à Thundera. E olha como a arte realmente é diferente do que a gente via nos desenhos, né? Merchan All Star, né? Que foi a grande febre dos tênis. E há algo interessante, né? Que o desenho foram produzidas temporadas até 1989, né? E ele durou na banca 30 números, né? E foi também até 89. Mas ele estava na banca até 89 quando o desenho já tinha arrefecido, né? Porque esses desenhos, grandes hits, né? Eles duram por temporada, de alguns meses, né? He-Man, Thundercats. Geralmente era coisa da Globo, né? Quando surgiu, por exemplo, nos anos 90, Pokémon da Record, era algo assim meio ousado, meio fora do padrão, né? Que geralmente eles eram Tartaruga Ninja, do show da Xuxa, né? Era de tempos em tempos. Então, ele continuou na banca até 89, mesmo quando o desenho já não era mais a bola da vez, né? Um grande hit. Olha. Hoje em dia eu gosto ainda desse traço. Embora eu continuo achando bem
Uma pena não seguir o estilo do... Olha isso, super artístico, né? Não seguir o estilo do anime, né? Da TV. E é uma historinha por... Uma das coisas que eu acho que eu acabei desistindo é que, se não me engano, virou quinzenal, a cada 15 dias. Então, pra quem é criança e tem pouco dinheiro, né? Eu nunca ganhei mesada, então meu dinheirinho tinha que ser dividido entre figurinha. Eu evitava figurinha, né? Figurinha, lanche na banca. Então... Olha a arte do leitor. E essas piadinhas... Então, assim, quando era quinzenal, a revista se tornava quinzenal, já é difícil, hein? Investir 2 vezes no mês, na mesma... Ainda mais eu que gostava de pular de galho em galho, né? Era meio... Em maio, o casamento mais inacreditável em Patópolis. Bom, essa aqui é de 22/4/87. Tinha isso aqui também, era um mini quebra-cabeça dos Thundercats. Esse aqui assim, eram umas caixinhas assim, ó. Um pouco maior que uma caixa de fósforo. E era com cenas do desenho em si. Bom, o próximo aqui, ó, o número 8. Toca dos Gatos Destruída. E aqui tem algo, ó, muito interessante, né? Que é a revista do Pica-Pau. Como eu nunca simpatizei com o personagem, eu gosto dele muito mais hoje em dia pelos memes do que pelos desenhos em si, né? Eu sempre achei ele malvado, sei lá, não gostava. Eu meio que ignorei a vida inteira esse gibi do Pica-Pau. Vocês viram aqui no canal isso já, né? Já falei isso também. Porém, esse anúncio, que era muito mais antigo, essa criança tem cara de anos 70, né? E a gente tá em 87, né? Esse gibi é de 87. E uma coisa curiosa, ó, aqui atrás, a propaganda do Falcon. Tá vendo? Esse tora com os inimigos do Falcon. Aqui, ó. E já nem vendia mais, né? Eu peguei bem um dos últimos Falcons eu tive. Aliás, eu quebrei meu Falcon, até hoje eu sonho em ter um. Mas, poxa, Dona Estrela, 400 pau num boneco, né? Meio... Sei lá, né, gente? Não dá pra mim. Uma propaganda do Fofão, né? O Fofão também teve gibi, né? O Fofão teve várias coisas nos anos 80. E era só uma historinha por número, né? Tipo, meu... Meio triste isso, né? E aqui, ó, uma propaganda do Alegria. A gente já fez um vídeo aqui no canal e dá uma olhada. Tem até um... Nos gibis, né? Eu cheguei a colecionar esse Alegria também, né? O Alegria, uma criação da Editora Abril, quando eles perderam a Turma da Mônica para a Editora Globo. Então, teve esse Alegria aqui, que era um palhacinho, durou bastante nas bancas. Por último, uma propaganda de... Olha isso, que vida... Sonho, né, gente? Gente de classe média alta, né? No tapete, olha isso. Bom, e por último, né, que eu tenho é essa número 16. Olha, foi bem lá na frente, que já é de um outro ano, hein? Custou 26 cruzados. Quanto custou a primeira? Cruzeiros, né, eu acho. Não, 5 cruzados. A primeira custou 5 cruzados. A número 16 já custou 26 cruzados. Então, não era brinquedo não, essa época da hiperinflação, hein? Mais uma propagandinha, até pro sucesso que foi, tem poucos produtos dos Thundercats, né? E teve, né, aqueles bonecos da Glaslit. Lembrando que existia um hit, um horário nobre, infantil, que era aquele último horário do show da Xuxa, né? Ou do Balão Mágico. O He-Man, por exemplo, né, ele era o gibi dele, ele surgiu antes do show da Xuxa. O gibi dele da Abril é de janeiro, né? O show da Xuxa iria ser junho ou julho, né? De 86, né? E ele foi para aquele horário novo, aquele último horário. Os desenhos hypes, né? Os grandes sucessos, geralmente eles ficavam naquele último horário do show da Xuxa ali, né?
que a gente saía das coisas, quem estudava de manhã, né, saía da escola, era sempre na canela, para dar tempo de ainda assistir, almoçando, e depois tirar aquela sonequinha, né, assistindo o último desenho. E os Thundercats não, os Thundercats eles eram exibidos na hora do almoço, aos domingos, né, então enquanto a mãe fazia macarronada, a gente assistia os Thundercats, a princípio, tá, porque depois ele também foi para as manhãs da Xuxa, né. Aquelas novas temporadas, tinha aquela mulher, a Nanzinha, lembra? Tinha uma bruxinha que andava em cima de um bicho. Aí eu já não lembro quase nada, hein? Bom, e número 16, mas continuou o mesmo estilo, hein? Ó, a historinha se encerrou aqui e foi realmente só uma história. Por último, tem carta dos leitores, atividades. Né? E é sempre uns super-heróis, uns passatempos que não tem nada a ver, né? Continue acompanhando as aventuras do nosso herói de Tandera e seja você também mais um Thundermaninho. Uma puro calhau, né? Injeção de linguicinha. E essa aqui, ó, de janeiro de 88, um ano antes de acabar, né? Número 16. Seleção Disney. E por último a propaganda Suquita com a Simoni e o Jairzinho, né? 88, não é? Pois é, já fazia tempo que tinha acabado o Balão Mágico, né? O Balão Mágico, que era o programa antes do show da Xuxa, nas manhãs da Globo, que era apresentado primeiro pela Simoni, e depois tinha toda a turma do Balão Mágico, que era um grupo que cantava, né? Eles faziam propaganda da Suquita, né? Durante muito tempo. E depois, quando o programa acabou, né? 88, já fazia muito tempo, e a Simoni tinha a dupla com o Jairzinho, uma dupla de sucesso, eles continuaram fazendo propaganda da Suquita, a laranja que agita, né? Nós vamos pela estrada mais bonita, nós vamos todos juntos com Suquita. E a gente vê isso muito em festa junina, né? Curiosamente, né? Essa é a laranja da boa. Bom, e é isso, esses foram os Thundercats em quadrinho da primeira fase da Abril, né, que eu achei que devia compartilhar com vocês, né, e é um saudosismo muito gostoso, né, mesmo com os traços tão diferentes, né, do que eles eram, né, e do que eles eram na TV, porém ainda tem o seu encanto, né? Espero que tenham curtido, né? Não esqueça de deixar aquele like ali embaixo para fortalecer o canal, nos ajuda bastante, e se inscreva para outros vídeos como este. Se quiser ou puder nos ajudar com algum valor, com Pix, o nosso é miguelandrade100@gmail.com. Nosso é um e-mail, tá bom? Então, agradecemos desde já, né, ter sido até aqui e todo o apoio e todo o carinho, né, que vocês sempre dão aqui para o canal, não é? Até a próxima, tchau!